Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10. Só que agora nós estamos encerrando. Encerramos o capítulo 10 e já entramos no capítulo 11, versículo 1. Então, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do versículo 34 até o capítulo 11, versículo 1. As instruções. Jesus continua instruindo os apóstolos. Vocês se recordam que no sábado Jesus deixou os apóstolos conscientes que eles tinham que dar a vida, se fosse preciso? Que eles não podiam negar nosso Senhor de maneira nenhuma? Que eles não deveriam ter medo da morte? Eles deveriam ter medo, sim, que depois da pessoa morrer, a alma deles ser precipitada no inferno. Agora, Jesus, ele continua na instrução e ele está falando uma coisa muito séria. Olha, eu vou dizer para vocês, ser cristão não é viver num spa, aquele lugarzinho que você fica lá, naquela paz do Senhor Jesus, se concentrando para ter paz interior. Jesus está dizendo que o Evangelho, que a vida cristã não se baseia nesse tipo de paz, não. Por exemplo, se você vai no budismo, lá você vai encontrar aquelas pessoas com aquela forma de sentar com a perna cruzada, os dedos assim fechados em cima dos joelhos, e ali se concentrando para chegar ao nirvana. Aí ali a pessoa não pode pensar em mais nada, ela tem que pensar no obscuro para chegar à paz. Não, o cristianismo não é assim. Então vamos ouvir o que é que Jesus está dizendo no Evangelho. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Mas como pode uma coisa dessa? Um Deus que vem trazer para nós o quê? Guerra, conflito, divisão. Olha, de fato, vim separar o filho de seu pai e a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E ele diz, e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Imagina só, nós termos como inimigos os nossos familiares.
Claro, os pagãos, aqueles que não querem saber de Deus. Mas os nossos familiares, mas como é que se dá uma coisa dessa? Então vejam bem, quando nós nos encontramos com Jesus, encontramos-nos com o Deus verdadeiro, nós temos que tomar uma decisão. A decisão é rompimento. Precisamos romper com o mundo, precisamos romper com os seguidores de outros deuses, precisamos romper com o pecado. Porque quando nós encontramos com Jesus, nós passamos a entender que esse mundo que está aí, e aqui eu volto a explicar como eu sempre explico para vocês, o mundo não é o mundo enquanto criação, o céu, a terra, o mar e tudo mais. É o mundo, esse mundo espiritual, aonde o demônio é o rei ali. O inimigo de Deus está ali. E o inimigo de Deus, ele vai fazendo de tudo para que nós, que somos filhos de Deus, nós venhamos a aderir a ele e nos tornar inimigos de Deus e amigo dele. Então, o demônio vai oferecendo os prazeres desse mundo, as alegrias desse mundo. E até que tem algumas coisas que são até boas, que nem são pecados na verdade. Mas que, na verdade, a gente vai se apegando ao ponto de que Deus fique em último lugar e essas coisas fiquem em primeiro. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa inteligência, ela é iluminada. Então, quando a inteligência se ilumina, aí nós começamos a entender o que é o certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é, o que é de Deus e o que é do diabo. E aí nós tomamos a decisão, isso não, eu não vou ficar com isso. Um exemplo bem claro é de Santo Inácio de Loyola. Quando Santo Inácio de Loyola, ele quebrou a perna e ele teve que ficar lá na casa de um parente dele no castelo. E ele vivia uma vida assim mundana, um jovem muito voltado para as coisas, para os prazeres dessa vida. E lá ele pediu um livro, alguns livros para ele ler de romance, que alimentaria justamente essa vida longe de Deus, essa vida desse mundo que pertence não a Deus, mas ao demônio, como eu expliquei antes. E não tinha livros, só tinha a vida de Jesus e a vida dos santos. Quando apresentaram esse livro para ele, ele diz, isso aqui eu não quero não, ele jogou para trás. Só que estava ali quietinho, a perna para cima, esperando se curar. O tempo foi passando, foi ficando na ociosidade. Então ele disse assim, então pegou o livro e começou a ler. A vida de Jesus, que fala-se até que é a imitação de Cristo. E o outro, a vida dos santos. A legenda áurea. Quando ele começou a ler, ele foi percebendo que aquela leitura trazia uma alegria dentro dele. E que era uma alegria que dominava todo o ser dele e que não passava. Quando ele lia a vida dos prazeres deste mundo, trazia uma alegria passageira e depois a pessoa ainda ficava assim com aquele sentimento meio ruim. Então agora ele teve que tomar uma decisão. Ele disse, com quem eu vou ficar? Com a alegria que esse tal Jesus traz, vendo a vida dos santos e a vida dele, ou essa vida que é passageira? Ele tomou uma decisão imediata. Eu
vou ficar com Jesus e vou continuar nesta vida. E aí ele colocou um ponto de determinação na vida dele. Se esses homens e mulheres viveram para este Rei e Senhor, e eles ganharam o reino dos céus, eu também vou ganhar. E aí houve um rompimento com o pecado e passou a andar agora na graça de Deus. Isso aqui criou inimizades. Inimizade com os parentes, com os amigos. Eles se separaram, não quiseram mais saber. Eles não entendiam essa vida de Inácio, que era um nobre, ele já não queria mais ser nobre, ele andava como um pobre, ele pegou a roupa que ele tinha e trocou com um mendigo, ele foi no santuário de Nossa Senhora do Monte Serrat, colocou a espada dele que ele usava, deixou lá, e a partir daquele momento, ele levou uma vida em Deus e só criou divisão. Vocês estão vendo onde é que está a divisão? A divisão, ela está justamente aqui. Quando nós nos encontramos com Jesus, antes de nós nos encontrarmos com Jesus, nós tínhamos os nossos amigos da bebedeira, os amigos do sexo, os amigos do roubo, os amigos dos divertimentos desta vida. Isso aqui dentro de casa e fora de casa. Aí o nosso pai pagão, a nossa mãe pagã, vivíamos junto com eles, fazíamos um monte de coisa. De repente há um rompimento, eu não vou mais fazer, eu não quero mais viver desta forma. E aí começa briga de pai com filho, filho com pai, esposa com esposo, porque a esposa agora é de Deus e o esposo não é, ou o contrário, é o esposo que é de Deus e a esposa não é, o filho causa divisão. E aí Jesus, nesse momento, nós criamos nós piramos. Porque a gente fica naquela situação, meu Deus, e agora? Nem meu pai, mas minha mãe quer saber de mim, nem meus irmãos. Olha, é divisão. Aí Jesus está dizendo o quê? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou rompe com o pecado, mas não é você que está querendo viver a divisão. São os seus pais que não querem saber de Deus. Ou vice-versa. E aí, nós chegamos num ponto e dizemos, eu vou ser de Jesus Cristo, mesmo que cause divisão. Um exemplo bem claro de tudo isso foi São Francisco de Assis, que o pai jogou na cara, porque estava vendo que ele estava levando uma vida agora longe do mundo, e o pai jogou na cara, tudo que você tem fui eu que te dei. Olha a divisão, porque ele não queria que Francisco levasse aquela vida de santidade. Aí Francisco pegou a roupa dele, tirou, entregou para o pai, porque o pai estava jogando na cara, e ele ficou nu, e ele disse, agora o meu pai é o pai do céu. Ele não estava dizendo que o pai dele não era o pai dele, ele não estava agora negando o pai dele, ele não estava com raiva do pai, ele só estava dizendo, pai, eu não quero levar mais essa vida, eu quero levar uma vida com Deus e eu desejaria muito que o Senhor vivesse assim, mas como o Senhor não quer, eu não posso viver como o Senhor quer. E aí entra a luta para viver a vida com Deus. Que vida você está levando? E porque você está perdendo seus amigos, você vai abandonar Jesus para ficar com seus amigos? O que você está fazendo? Você se torna inimigo de Deus para ser amigo dos seus amigos? Ou você se torna, entre aspas, inimigo dos seus amigos para ser amigo de Deus? Dê a sua resposta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.